O Carnaval é uma das festas populares mais conhecidas no mundo ocidental, sendo a maior festividade do Brasil. Sua origem remonta à Idade Média e tem associação direta com o cristianismo. O Carnaval chegou ao Brasil durante o período colonial, caracterizado por diversas brincadeiras como o entrudo. Ao longo do século XX, uma série de ritmos e danças passaram a fazer parte do Carnaval brasileiro. Atualmente, os ritmos como o samba, o maracatu e o frevo são seus símbolos. O Carnaval transformou-se na principal festa popular brasileira a partir da década de 1930 e atualmente conta com os blocos de rua que acontecem nos grandes centros do país, assim como os desfiles das escolas de samba. E hoje nesse vídeo faremos um pequeno resumo da história do Carnaval. Então deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Bora lá, galera! A palavra carnaval é originária do latim carne vale, cujo significado é retirar a carne. Esse sentido está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos. Para a Igreja Católica, o Carnaval antecede a quaresma, o período de 40 dias antes da Páscoa, onde se recorda o momento no qual Jesus esteve no deserto e foi tentado pelo demônio. Na Babilônia, duas festas possivelmente originaram ao que conhecemos como Carnaval. As sacéias era uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Que doideira, hein? Põe a doideira nisso. Outro rito era realizado pelo rei no período próximo ao equinócio da primavera, um momento de comemoração do Ano Novo, na Mesopotâmia. O ritual ocorria no Templo de Marduk, onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. E em seguida, ele novamente assumiu o trono. Para vocês verem que o carnaval de antigamente era bem diferenciado dos dias de hoje. O que havia de comum nas duas festas e que está ligado ao carnaval era o caráter de subversão de papéis sociais, a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu Deus. Possivelmente, a subversão de papéis sociais no carnaval, como os homens vestirem-se de mulheres e outras práticas semelhantes, é associável a essa tradição mesopotâmica. A associação entre o carnaval e as orgias pode ainda relacionar-se com as festas de origem greco-romanos, como os bacanais. Seriam eles dedicados ao deus do vinho, mais conhecido como Baco, ou Dionísio para os gregos, marcados pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. Havia ainda em Roma a Saturnália e a Lupercalia. A primeira ocorria no solstício de inverno, em dezembro, e a segunda em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas também das purificações. Tais festas duravam dias, com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, com os escravos colocando-se nos locais de seus senhores e esses colocando-se no papel dos escravos. As festas citadas eram naturalmente celebrações pagãs e eram extremamente populares. Com o fortalecimento de seu poder, a igreja não via com bons olhos essas celebrações, nas quais as pessoas entregavam-se aos prazeres mundanos. Nessa concepção do cristianismo, havia crítica da inversão das posições sociais, pois para a igreja, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, invertia-se também a relação entre Deus e o demônio. A Igreja Católica, então, procurou ressignificá-las, dando-lhes um senso mais cristão. E durante a Alta Idade Média foi criada a Quaresma, tendo o período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. Já nas igrejas protestantes, eles não seguem essa tradição. Tempo depois, as festividades realizadas pelo povo foram concentradas nesse período e nomeadas Carnevale. A partir do século XVI, houve iniciativas de impor o controle
sobre as festas carnavalescas no continente. Essa tentativa de silenciamento foi uma reação aos conflitos religiosos que atingiam a Europa naquele período, mas também pode ser explicada como forma de impor controle social. Outra explicação pode ser o conservadorismo vigente, que buscavam demonizar as festas populares. Já no Brasil, o carnaval surgiu com o intrudo traduzido pelos portugueses. Este consistia numa brincadeira quando as pessoas atiravam água, farinha, ovos e tinta uma nas outras. Por sua parte, os africanos escravizados se divertiam nesses dias ao som de batuques e ritmos trazidos da África, e que se mesclariam com os gêneros musicais portugueses. Essa mistura seria a origem das marchinhas de carnaval e do samba, entre muitos outros ritmos musicais. No começo do século XX, com o objetivo de civilizar a festa, a prática de lançar farinha e água foi proibida. Por isso, as pessoas começaram a importar dos carnavais de Paris o costume de jogar confetes, serpentinas e buquês de flores. Com a popularização dos automóveis, as famílias mais abastadas do Rio de Janeiro, Salvador ou Recife saíam com os carros e jogavam confetes e serpentinas nos passantes. Essa tradição se manteve até a década de 30, quando se registrou o fim da fabricação dos automóveis descapotáveis e também pelo barateamento dos veículos que permitiam às classes populares entrarem na festa. O carnaval de rua era animado pelas marchinhas, um gênero musical parecido às marchas militares, porém mais rápidas e com letras de duplo sentido. Dessa maneira, criticam a sociedade, a classe política e a situação do país de maneira geral. Consideram-se que a primeira marchinha de carnaval sejam Ó Abre Alas, escrita em 1899 pela compositora carioca Chiquinha Gonzaga. Surgem os ranchos, as sociedades carnavalescas e os cordões, agrupações de foliões que saíam pelas ruas da cidade tocando as marchinhas e fazendo todos dançarem. Com a popularização do rádio, as marchinhas caíram no gosto popular. Vários cantores registraram essas composições, mas cabe destacar os nomes de Carmen Miranda e Francisco Alves, como os maiores intérpretes do gênero. Na década de 60, a marchinha deu lugar ao samba enredo das escolas de samba, que prevalece até os dias de hoje. E esse foi um pequeno resumo da história do carnaval para vocês, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.